Aqui é o processo de catação. Esse processo de catação, ele é um processo comum que muita gente já viu, de você literalmente catar é, uma, um material, tipo aqui, por exemplo, o feijão é um exemplo. Ele está catando o feijão que está ruim, né? Você pode ver aqui no cantinho da imagem que tem um feijão mais cinzento, do feijão bom que é o pretinho que ela está querendo guardar. Então esse processo é chamado catação. Não tem mistério, né? Todo mundo já deve ter visto. Quando você cata qualquer coisa, o processo de separação que você está fazendo é catação. Também é bem pouco utilizado no laboratório, né? Quase nunca você utiliza, até porque você trabalha geralmente com um pó, alguma coisa assim que é muito difícil você conseguir catar na mão. Mas às vezes a gente trabalha também com sementes e tal para extração, e aí você tem que utilizar esse processo para catar uma semente útil de uma que não seja útil para você, né? Aí vai na situação. Então ele separa dois sólidos. Pode ser dois sólidos iguais, tipo feijão e feijão, só que um feijão pior do que o outro. Ou, tipo, se você for separar feijão e milho, se você tem os dois misturados, você cata um do outro e vai ser sólidos diferentes. Mas no final das contas ele separa sólidos. O próximo é a peneiração ou tamização, que é a mesma coisa. Peneiração já diz o que é. Você vai peneirar a substância. Ela vai separar o que? Sólido que tem um grão maior do sólido que tem um grão menor. Pode ser igual, por exemplo, na farinha. Às vezes o processo ele produz grãos diferentes, uns grãos de farinha grande, outros muito pequenos. Aí você peneira para separar os dois. Ou aqui na terra também, na areia, o pedreiro ele está trabalhando peneirando a areia para tirar as pedras. Ou você pode utilizar para separar dois solos diferentes, que tenham grãos diferentes também. Então aqui já está bem explicado. Peneiração, você peneira e aí pode também ser chamado de tamização. Ventilação. Esse método aqui ele é até comum, só que não muito para todo mundo. Tem muita gente que nunca ouviu falar e nunca pensou que isso poderia ser feito. O que é a ventilação? É você utilizar uma corrente de ar para puxar um material mais leve de um outro material mais denso. Por exemplo, aqui ele está utilizando para separar esses grãos, parece feijão, alguma coisa assim, da palha que, que é bem mais leve. Então, se você tem um vento forte, o grão de feijão aqui ele consegue cair sem sofrer tanto com o vento, ele não é puxado pelo vento, mas a palha, que é bem mais leve, ela voa, então ela vai ser separada do feijão. Às vezes também é comum de utilizar como se fosse uma peneira bem grande, eu não sei como é o nome, que eles colocam o feijão em cima e aí eles vão jogando para cima. E aí o vento ele vai levando para fora a palha e eles repetem esse processo, jogando o feijão para cima várias vezes até que esteja limpo e sem ter palha nenhuma. O próximo é a extração por solventes. A extração por solventes é uma extração que você utiliza um líquido que dissolva uma substância que está em um outro material. Né? Vamos ver o exemplo aqui que vocês vão entender. Aqui você tem um copo de chá. Esse chá é feito dessa folha verde que vocês estão vendo no pires. Então, para você tirar as substâncias que dão gosto e que dão as propriedades do chá, o que você faz? Você coloca água quente e essa água ela vai dissolver a essência da folha. E essa essência vai se misturar na água e vai produzir essa água esverdeada que é com a essência misturada. Aí no final você bebe a água, por quê? Porque a água extraiu, né? A água é um solvente, ela extraiu a essência da folha e você pode beber sua água e apreciar o seu chá. Então, é um tipo de extração por solventes. Outro exemplo
é o do café, que a gente tinha visto lá atrás, que utiliza a filtração para separar a bebida, né, o café, aquele café preto, a bebida do café, da borra que fica quando você prepara o café. Mas para você tirar a essência do café do pó, você passa a água pelo pó. E aí essa água ela vai dissolver uma parte das substâncias que tem no pó do café. Por isso que a água fica preta e com aquele gosto de café. O próximo método de separação é a separação magnética ou imantação. Ela se trata de um método em que você separa um sólido de um outro sólido que seja ferromagnético. O que é uma coisa ferromagnética? É uma coisa que é atraída por ímãs, certo? Então, se você tem um pó de ferro, por exemplo, ou um pó de qualquer metal que seja atraído por ímãs, a gente chama ele de ferromagnético. Então, voltando aqui, se a gente, por exemplo, tem ferro misturado com areia, como tem no exemplo aí da figura da direita, para você conseguir separar isso, você pode utilizar um ímã para puxar o ferro, e assim a areia fica e o ferro ele é atraído, certo? Outro exemplo aqui é o da esquerda. Ele utilizou um pó branco, pode ser açúcar, pode ser sal, e aí você utiliza um ímã, como ele mostrou aí, e você consegue separar o metal dessa outra substância. Agora a gente tem três tipos de separação que são um pouco mais complicadas, que não são tão comuns para a gente ver no dia a dia, que são a destilação simples. O que é a destilação simples? Ela é um método de separação para separar dois líquidos. Esses dois líquidos eles podem estar inclusive misturados como uma solução, certo? Então, para você separar, você utiliza esse aparato aí da química, que é até bem muita gente já viu na televisão, alguma coisa assim. Esses aparelhos, né? Você tem aqui um bico de Bunsen, que ele vai aquecer esse balão de vidro, que é um frasco de vidro cheio da mistura. Quando você tem duas substâncias que têm pontos de fusão bem diferentes, pontos de ebulição, aliás, bem diferentes, um deles vai evaporar primeiro do que o outro. Aí o que acontece? Esse que evaporou primeiro vai passar por esse gargalo comprido e vai entrar no condensador, que é esse vidro que está deitado aqui no segundo pedestal. O condensador ele tem um cano que tem um cano dentro, certo? Esse cano por dentro é onde passa o vapor da substância. E por fora ele tem outro cano, né, que envolve esse de dentro, por onde passa água normal, água fria, da torneira, por exemplo, ou até uma água gelada mesmo. O que acontece? Quando esse vapor ele passa por dentro, ele troca o calor com a água de fora, certo? Mas ele não se mistura, ele só troca calor, porque tem um vidro separando os dois. Aí essa substância que tem dentro, ela vai diminuir a temperatura a ponto de ficar líquida de novo. E aí ela escorre e pinga dentro do Erlenmeyer, que é esse vidro que tem aqui do lado direito, certo? Quando esse processo separa as duas substâncias, você desliga o fogo e você tem as duas substâncias separadas, os dois líquidos, ok? O outro método de separação é a destilação fracionada. Ela funciona na mesma ideia da outra. A diferença é que ela consegue separar duas substâncias que têm ponto de ebulição muito parecidos.
Não pode ser igual, mas que sejam parecidos, certo? E a única diferença desse aparato, da destilação fracionada, desses aparelhos, para o anterior, que eu estou mostrando agora, da destilação simples, é que você tem uma coluna de fracionamento. Então o que, é que ela vai fazer? De novo, as duas substâncias vão ser aquecidas, igual no exemplo anterior. A substância que tem um ponto de fusão mais baixo vai começar a evaporar, só que ela vai passar por essa coluna de fracionamento. E essa coluna ela vai estar fria, ela vai esquentar lentamente. À medida que o vapor vai subindo, ela vai esquentando. Até que ela esquente a ponto de permitir que essa substância passe para o outro lado, vai demorar um tempo. E o que isso faz? Isso impede que a substância ela consiga passar muito rápido e a outra acompanhar, porque a coluna só vai permitir, depois de muito tempo, uma substância passar e ela vai manter essa temperatura. Ela não vai aquecer mais, então a outra substância ela não vai conseguir evaporar. E aí de novo, ela vai descer por aqui o vapor pro condensador e ela vai esfriar do mesmo jeito que o exemplo anterior e vai pingar dentro, que no caso é um becker, certo? E aí do mesmo jeito, dentro do condensador tem um cano interno onde o vapor passa e esse cano externo onde passa a água fria da torneira. Aqui no exemplo tem até uma torneira desenhada e essa água sai do outro lado quente porque ela vai esquentar por causa do vapor que está passando, ele está trocando calor com ela e ela vai derramar aqui na pia, certo? Esses dois métodos e o último que eu vou falar também são um pouco complicados. Então, eu entendo que seja mais difícil de vocês assimilarem a ideia desses dois métodos e do último. Mas com o tempo a gente vai aprendendo melhor isso daí e vai conseguir entender esses métodos. Até quando a gente voltar a gente pode dar uma olhada nas vidrarias e tal, e aí eu mostro para vocês todos esses vidros que fazem esse processo acontecer. O último método é a destilação por arraste de vapor. A destilação por arraste de vapor é uma destilação em que você utiliza um líquido que ele vai ser aquecido aqui por um bico de Bunsen. Aqui tem uma vela, mas ninguém utiliza vela em laboratório, é um bico de Bunsen mesmo. Esse líquido ele vai vir como vapor e vai passar por uma mistura de planta com água. Isso aqui serve para você conseguir tirar a essência dessa planta, certo? É assim que você consegue ter essências de várias substâncias para fazer perfumes, para fazer produto de limpeza, enfim. Então esse vapor ele vai entrar aqui junto com essa mistura de água e de plantas, e aí ele vai subir, né? Aquecido, ele vai ser aquecido e vai subir e passar por um condensador. E aí o condensador de novo ele vai esfriar e a essência ela vai pingar dentro do Erlenmeyer. Então ele é capaz de separar plantas e óleos essenciais, certo? Bom pessoal, por hoje era isso. O vídeo ficou meio longo, então provavelmente eu vou cortar em dois para fazer duas semanas sobre esse mesmo assunto, para não ficar muitos métodos de separação de uma vez só. Então não estava planejando separar, mas acho que eu vou separar na edição aqui. Espero que vocês tenham entendido bem. Se ficou alguma dúvida, dê uma pesquisada no Google, tem muitos exemplos, muita gente fazendo em vídeo isso, para vocês poderem entender melhor. E se vocês precisarem, pode conversar comigo que eu respondo algumas perguntas e tal, e ajudo vocês a entenderem melhor sobre o assunto. É isso, um bom dia e até mais.